tudo bem com vocês? Este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero e na aula de hoje vamos trabalhar a estrutura do texto dissertativo. Você que vai fazer vestibular, tradicional, Enem, preste muita atenção nessa aula que vai te ajudar muito, hein? Vamos falar de dissertação. Dissertação, tipos de textos dissertativos, a estrutura desse texto dissertativo e, claro, dicas para que você faça um bom texto dissertativo. Bom, gente, quando a gente fala de dissertação, a gente lembra logo de vestibular, lembra logo de redação, principalmente vestibulares tradicionais e, claro, concurso público e Enem, certo? Bom, a dissertação é um tipo textual, nós já sabemos. Nós temos a dissertação, a narração, a exposição, certo? Então, a dissertação é um tipo textual que vai utilizar o quê? A argumentação, ou seja, a opinião, como base para o ponto de vista, como base para a defesa, tá, de um ponto de vista. Base do ponto de vista não. Então, recapitula. A dissertação é um tipo de texto que vai utilizar o quê? A argumentação. Olha só, a argumentação como base, a opinião como base para a defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista precisa ser apoiado em dados, números, pesquisa, fatos, e, claro, argumentos de outras pessoas que tenham notoriedade para falar do assunto, como um cientista político, um pedagogo, um filósofo, tá? Pessoas envolvidas nesse contexto do assunto trabalhado, onde você vai opinar, onde você vai concordar, onde você vai discordar e, claro, apresentando os seus argumentos, o seu ponto de vista, a sua opinião em relação ao assunto, certo? Bom, quando você discorre sobre um tema, que é o que faz um candidato em um concurso público, em uma redação de vestibular, ele vai apresentar o quê? A sua ideia, que eu chamo de tese. Então, tese, ideia. Tese, opinião. Então, se eu defendo uma tese, eu defendo uma opinião. Esse candidato, esse autor do texto, vai usar, como eu disse há pouco, dados, estatísticas, pesquisas, fatos, exemplos e, claro, citações de outras pessoas. Qualquer pessoa, minha avó gostava de dizer tal coisa, não dá certo. Eu preciso de opiniões, eu preciso de citações, eu preciso de algo que tenha consistência, claro, propriedade, para afirmar aquilo que eu estou defendendo. E eu coloquei mais aqui, ó. O texto dissertativo é um formato da escrita. Então, eu não posso escrever de qualquer jeito. Eu tenho uma estrutura que eu preciso respeitar para que a minha redação tenha êxito, para que a minha redação seja muito boa, tá bom? Eu vou defender uma ideia, essa ideia é central e eu defendo a ideia central a partir de quê? De uma argumentação. Eu vou me valer, o autor vai se valer, portanto, de uma opinião, de provas. Eu repito, essas provas são os dados, são os levantamentos. Nos últimos anos, no Brasil, quantas mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos? Então, levantamentos, dados, estatísticas. Quantas pessoas na adolescência se envolvem com drogas? Onde há maior número de envolvimento com drogas? É na adolescência? É na fase adulta? Estatísticas. Fatos. Osama Bin Laden detonou as Torres Gêmeas. Aconteceu, trouxe problemas para o mundo inteiro, para a economia. A própria pandemia está aí, é um fato. Ceifou no Brasil mais de 600 mil há 600 mil mortos, né? Ceifou 600 mil vidas e, claro, exemplos. Então, quaisquer outros elementos que sejam capazes de sustentar a tese apresentada, está valendo. Aconteceu lá na minha rua. E aí? Interessa. Faz igual o personagem da escolinha do professor Raimundo. Tem uma fita provando
Tem alguma publicação no jornal? Não tem, então não me venha com churubelas. Então tem que ser provado, certo? Existem dois tipos de textos dissertativos: o expositivo e o argumentativo. O expositivo, ele vai trazer só informações e não há necessidade de opinar, não há necessidade de defender uma ideia, não há necessidade de se apresentar uma tese, certo? Você escreve um texto dissertativo expositivo, apenas mostra lá o assunto, certo? Então, normalmente, quando você fala de texto dissertativo expositivo, você fala de textos que vão trazer alguma coisa que aconteceu, uma informação. Essa informação ela é inquestionável. Notícias veiculadas na mídia. Vou dar um exemplo. A tragédia que aconteceu em Brumadinho. Lembram? Então, a notícia acerca desse assunto, ela traz lá só os dados, quantas pessoas morreram, por que aconteceu aquilo lá, etc. Não existe nenhuma opinião. Aí muda de figura quando eu preciso apresentar uma opinião acerca de um acontecimento como esse. Então, dessa forma, gente, o texto dissertativo expositivo vai funcionar somente, como o próprio nome diz, como uma exposição. Não gera um debate, não gera uma discussão, tá? Não é preciso contestar posições. Não existe isso, tá bom? Agora, quando eu falo de argumentação, dissertar com a argumentação, eu tenho uma exigência para o autor do texto. Ele deve refletir sobre determinado tema e defender o ponto de vista. Ele tem que se posicionar. Pena de morte no Brasil. Você concorda? Não, Cacau, eu não concordo. Por quê? Eu tenho que ter argumentos para dizer por que eu não concordo. Não, Cacau, eu acho que pena de morte deve ser aplicada no Brasil. Por quê? Aí ele vai ter que ter argumentos que provem o ponto de vista que ele defende. Vocês estão entendendo? Ótimo. Então, quando você toma partido, cabe encontrar evidências que afirmam a opinião. Trabalhando aí com aulões, por exemplo, que vão para os alunos que vão prestar vestibular, tinha uma tira que me chamou muita atenção de uma crítica acerca de opiniões na internet, né? Uma coisa assim muito complicada. Uma pessoa diz uma coisa, a outra não concorda, vai lá no comentário, faz isso, faz aquilo, é complicado. Aí o que aconteceu? Tinha um blogueiro, né? A blogosfera, né? O mundo dos blogueiros. Alguém chegava para um blogueiro e dizia assim: você não era o blogueiro da oposição? Isso significava dizer que ele não estava mais trabalhando para o candidato de oposição, ele estava trabalhando agora no governo mesmo. Aí ele responde e diz assim: bom, eu era, não sou mais. Coerência é coisa de torcedor. Por quê? Porque o torcedor, ele torce para o time que ele é apaixonado, independente se o time está na Série A, se o time está na Série B, se vai continuar na Série B, se está perdendo todo o tempo, mas ele gosta, ele ama, ele defende. E ele diz assim, ó, coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Então, quando você se posiciona acerca de um ponto de vista, você deve, no mínimo, ter argumentos consistentes. Por quê? Porque a paixão não é um argumento. Não é isso que vai justificar a tua opinião. Só porque eu gosto. Ah, porque eu gosto. Ah, eu gosto de tal. Ah, porque eu gosto. Ah, porque sim. Isso não é resposta. Nesse tipo de redação, desse tipo de dissertação argumentativa, você tem que persuadir. Você tem que convencer. No caso da redação, a banca que vai avaliar o seu texto e vai perceber assim, esse chuchu aqui, ele entende qual é a estrutura de um texto dissertativo. Ele sabe que ele tem que expor as ideias e tem que se posicionar. Ele sabe que esse posicionamento dele precisa de argumentos e os argumentos que ele me apresentou aqui têm consistência. São argumentos irrefutáveis, porque ele trouxe provas, porque ele ilustrou bem. Então, existem várias formas de você responder a isso, tá bom? Então, isso faz com que você, chuchu, entenda
aceite que tem que ter uma redação onde você convence. Quando você apresenta argumentos consistentes, você deixa a outra pessoa sem argumento. Ela não vai conseguir contra-argumentar com você, tá bom? Então, como é que eu vou fazer a minha redação? Bom, eu vou começar pelo começo. Claro, ninguém começa pelo fim. Brincadeira. Eu tenho a introdução. A introdução é o começo da dissertação. O texto dissertativo, argumentativo, se inicia. E é um momento onde o escritor vai destacar o tema do texto, mencionando o quê? As ideias que vão ser apresentadas nas linhas seguintes. Então, você começa a sua redação em um parágrafo, em média, 5, 6, 7 linhas. E aí eu te aconselho que os outros, né, os demais parágrafos também tenham a mesma quantidade de linhas. Senão o teu texto vai ficar sem estética, não vai ficar apresentável, tá bom? Então, introduzo o meu texto falando aquilo que eu penso sobre o assunto, sobre o tema, que, claro, eu tenho que estar por dentro. Por quê? Porque eu estou me preparando, porque eu assisto a telejornais, eu leio opinião de autores, eu leio ciência política, eu leio atualidades, eu aprendo. Eu acompanho as aulas do professor Rafael na hora das atualidades, eu acompanho as aulas de história do professor Paulo Gereba. Então, eu tenho como contextualizar. E aí eu inicio o meu texto fazendo aquelas, clareando logo aquilo que eu penso em relação ao tema. Depois que eu introduzo o assunto, eu vou desenvolvê-lo. Aí entram os argumentos. Por quê? O desenvolvimento é o meio da redação. Então, você tem um parágrafo para iniciar, um parágrafo para concluir, e aí eu tenho um espaço com pelo menos 3 parágrafos, ou no mínimo 2. Não dá para você fazer uma redação com uma introdução, um desenvolvimento de um parágrafo e uma conclusão. Tá certo? A não ser que você seja muito bom de síntese e consiga argumentar. Não que eu duvide disso, não é isso. São as dicas que nós damos, né? Pelo menos 2, né? O ideal, 3 argumentos para a gente sustentar aí o nosso ponto de vista. Então, o desenvolvimento é o meio da redação. É aqui que você vai colocar os argumentos para o jogo. Você vai tirar as cartas da manga. Meu Deus, esse tema X eu entendo. Eu vou usar argumento tal, aí eu já faço um rascunho. Eu já elenco as ideias que eu tenho para defender, porque depois eu tenho um plano de ação. Eu posso explorar as minhas convicções, apresentando informações detalhadas que vão conter o uso de dados, o uso de fatos. Por exemplo, feminicídio. Não acredito que seja um tema que cairia na redação, mas feminicídio. Eu já sei que existe um número crescente de mulheres agredidas e mortas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, né? Namorado, marido, consorte, enfim. E esses números estão aí, nós podemos pesquisar. Então, eu já tenho algo na minha cabeça. Eu já tenho dados para trabalhar, eu já tenho fatos por muitas recorrências no Brasil. Então, eu posso citar. E depois eu concluo. E como eu concluo, é importante porque os meus argumentos já foram apresentados, eu já expus, eu já estou no último parágrafo. Eu posso fazer uma conclusão síntese, eu posso fazer uma retomada daquilo que eu defendi, ou eu posso simplesmente concluir sem fazer essa retomada. Muito cuidado, tem aluno que se perde fazendo isso. Então, nesse ponto, todos os argumentos já foram trabalhados, e a ideia central vai ser retomada e finalizada e concluída. Claro que a dissertação argumentativa, né, o texto dissertativo puxando para o argumentativo, eu preciso fazer uma intervenção na hora da minha prova. Não esqueçam disso. Como eu vou fazer um bom texto dissertativo? Então, algumas dicas aqui. Escrever vai exigir de nós conhecimento. Lembrando que você que está no 3º ano, você não está aprendendo redação agora, você não está lidando com textos agora, você não está se vendo numa novidade. Você tem toda uma vida escolar. Você passou 9 anos no ensino fundamental.
e está no 12º ano da sua vida escolar. Então, são 12 anos estudando, 12 anos lendo, 12 anos revendo conceitos, revendo assuntos em história, em geografia, em filosofia, em arte, em literatura. Então, você já tem uma bagagem de conhecimento. É isso que nós esperamos no final da educação básica. Conhecimento da língua portuguesa também, claro. Regras de acentuação gráfica, translineação na hora de separar, né, a sílaba. Acento gráfico não caiu de moda, o pinguinho no i não caiu de moda. O pinguinho no i é o pinguinho, não uma bola. Esse tipo de coisa que a gente fala para os alunos. Diferenciar letra maiúscula de letra minúscula, enfim. Aí você tem um raciocínio lógico, onde você vai elencar as suas ideias. E aí, para que a sua tese, ou seja, a sua opinião, ou seja, o seu ponto de vista, seja defendido com êxito. Muito bem, não tem como eu correr. Não tem como eu fugir disso. Por quê? Porque eu já apresentei meus dados, eu já apresentei fatos, eu já ilustrei, eu posso apresentar até uma fábula que tenha ligação com aquilo que eu vou defender. Além desses fatores, alguns passos são fundamentais. Então, eu trouxe alguns para você tirar uma redação nota 1000, né? Coloquei 10 aqui, que corresponde ao 1000 de uma redação. Primeiro, você tem que entender o tema. Se você não souber o assunto, muito difícil você desenvolvê-lo. Então, é fundamental que os estudantes estejam, olha só, atualizados, linkados, ligados. Rede social traz também, ó, entra no site das instituições, que lá sempre pode ter um spoilerzinho do tema da redação. Discorrer com propriedade. Por quê? Porque eu já conheço o tema. Esse tema para mim não é novidade, porque eu já li. Certo? Fazer um texto dissertativo é importante. Ter certeza e entender o tema. Se eu não souber o tema, nada feito. Tá bom? A dissertação deve respeitar a estrutura. Então, eu tenho a introdução, depois do desenvolvimento, nós já vimos isso, e, claro, a conclusão. Então, essa estrutura aí eu não posso misturar os assuntos. Esses assuntos têm que ter uma progressão temática, tá, gente? Tem que seguir uma linha de raciocínio. Entender o que deve ser escrito em cada uma dessas etapas é primordial. Na introdução, eu posso colocar uma citação, Cacau? Pode. Eu posso colocar um exemplo? Pode. Ah, tá bom. Eu posso começar a minha introdução com uma citação, com uma frase. Não esqueça de que as frases que não são nossas, nós colocamos as aspas e colocamos também o autor. Se eu não lembrar, eu não coloco, tá bom? Escolher bem os argumentos. Há uma série de informações que podem ajudar, que podem corroborar a nossa ideia, a nossa tese, tá bom? Mas quais delas são mais importantes? Aí, nesse caso, de fato, elas vão ajudar o leitor no ponto de vista? Será que vão? Então, é fundamental realizar essa reflexão e fazer. Será que essa ideia aqui, de autor tal, vai me ajudar? Será que o pensamento X aqui vai me ajudar? Então, você tem que saber, tem que estar dentro do contexto. E é fundamental realizar essa reflexão e fazer um filtro, selecionar os argumentos que você vai trabalhar na sua redação, tá bom? Vocês têm em mãos, porque você já é atualizado. Organize os parágrafos, tá, gente? Ó, organize e estabeleça o que cada um deles vai trazer de informação. Esse meu primeiro parágrafo, eu já mostro o que eu penso. O segundo, eu já trago um argumento que confirma o meu pensamento, fundamenta meu pensamento, mas esse argumento ele também tem que estar linkado com o próximo. Desenvolver com clareza, texto objetivo, texto claro, nada de gírias, nada de palavras, sei lá, esdrúxulas. E traga, lógico, solução para um problema que é apresentado, tá? Você fez uma crítica, você apresentou o seu ponto de vista, você não concorda, então diga por quê, como é que melhora aquele negócio, tá bom? E só aqui para fechar o exemplo, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa uma enorme
um enorme desafio, pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. De quem é o problema aqui? Do governo e dos empresários. Então, a minha solução vai para I. Bom, gente, eu trouxe aqui a estrutura do texto dissertativo e eu espero que vocês tenham entendido e façam bem a aplicação desse assunto na hora da sua redação.